Então, vamos agora começar o segundo tema de hoje, que é justamente a análise da lei aplicável à substância das obrigações, né? A lei aplicável determinada pelo direito positivo brasileiro. E aqui eu preciso contar para vocês um pouquinho de história, porque há uma discrepância entre a legislação que teve vigor no Brasil entre 1º de janeiro de 1917 até a sua substituição pela Lei de Introdução em 1942, em setembro de 42, né? Mais especificamente no dia 4 de setembro de 42, que foi a mudança, não da conexão em si, mas a mudança do espaço destinado à autonomia da vontade das partes para determinar a lei aplicável ao contrato. A introdução ao Código Civil de 1916, só lembrando, não houve uma lei de introdução de 1916. Era o mesmo Código Civil, a mesma Lei 3.087, que determinava, na introdução, em artigos que tinham numeração autônoma, determinava as disposições sobre sucessão e conflitos de leis no tempo, e depois as disposições sobre conflito de leis no espaço. Essa circunstância da modificação das regras de conflito, ela se deu, como eu já tive a oportunidade, acho, de dizer para vocês, ou pelo menos quem já foi meu aluno ouviu essa história, o pedido feito por Getúlio para a elaboração do anteprojeto que dá origem a esse decreto-lei, que foi editado em 4 de setembro de 42, estava vinculado ao direito intertemporal. A Constituição Brasileira de 1937 foi a única das nossas constituições que não garantiu a proteção do direito adquirido do ato jurídico perfeito e da coisa julgada. Nós, entretanto, tínhamos essa proteção ainda na introdução ao Código Civil. E essas regras da introdução ao Código Civil, assim como as da lei de introdução, sempre foram consideradas pela doutrina como lex legum, né? Sobre leis sobre as leis, normas sobre as normas, e havia, portanto, uma condição reconhecida pela doutrina, volto a dizer, de sobredireito. Era o direito sobre o direito. Isso fazia com que as eventuais vontades do período ditatorial do Estado Novo de editar uma norma com caráter retroativo, uma norma que pudesse desfazer o ato jurídico perfeito, o direito adquirido ou mesmo a coisa julgada, se viam frustradas pela manutenção, entre 37 e 42, da proteção no âmbito infralegal, aliás, infraconstitucional, no âmbito legal. Por isso, a encomenda feita aos ministros do Supremo que redigiram o texto da lei de introdução era para retirarem a proteção desses institutos da lei ordinária. Tanto assim que o atual artigo 6º da lei de introdução tem redação determinada por uma lei de 1953, que, à luz da Constituição de 46, com a reinserção dessa proteção no âmbito constitucional, decidiu-se em 53 fazer uma atualização da legislação, porque o artigo 6º anterior era inconstitucional. Ora, isso para dizer a vocês o seguinte, quer dizer, não tinha sido recepcionado pela Constituição de 46. Isso, então, para dizer a vocês o seguinte, não havia propriamente uma encomenda para modificação no âmbito do direito internacional privado. No entanto, eles aproveitaram, os redatores da lei, para proceder a algumas mudanças. Sobretudo uma mudança com relação ao reenvio e outra mudança com relação à conexão
no Estatuto Pessoal e Familiar, que já mencionei na nossa primeira conversa nessa disciplina. Ora, essas duas modificações, que eram eventualmente necessárias, eu não acho que a do reenvio fosse, mas a da mudança do critério da nacionalidade pelo do domicílio era, elas vieram ainda acompanhadas de uma mudança no artigo que dispõe sobre a lei aplicável às obrigações. A redação da introdução ao Código Civil era de que havia a necessidade da incidência da lei do local da celebração da obrigação, em que constituída a obrigação, era a lei aplicável, mas havia uma segunda parte no dispositivo que dizia o seguinte: salvo se outra não for a lei decorrente da vontade das partes. Isso foi uma inserção na legislação do Código Civil, né, nas disposições do Código Civil, na esteira das contribuições de Dumoulin, né, de Charles Dumoulin, para o direito internacional privado, ainda lá no período da escola estatutária francesa. A ideia de que as partes podiam escolher a lei aplicável a algumas situações de direito internacional privado, sobretudo quando a relação jurídica que está na base da análise admite este exercício da chamada autonomia privada. O que eu quero dizer com isso? Quando eu penso num contrato, num pacto antinupcial, quando eu penso, então, em situações em que as partes têm, via de regra, um espaço bastante amplo para negociarem, e etimologicamente, negócio vem de nec ocium, é o não ócio, é o não ficar parado, é o não se contentar com. As partes, não ficando ociosas, podem negociar e, portanto, mudar aquilo que a legislação material determina como consequência do contrato. É por isso que eu vou numa loja de departamentos, compro uma geladeira e não preciso trazê-la nas costas, né? Porque, de fato, se eu fosse seguir como regras peremptórias, obrigatórias, de observância essencial às disposições do Código Civil sobre compra e venda, eu não poderia usar cartão de crédito, eu não poderia parcelar as compras, que é um instituto tipicamente brasileiro, e eu teria que fazer o pagamento e, ao mesmo tempo, receber a tradição do bem no momento exato do pagamento. Consequentemente, eu teria que sair da loja carregando coisas que eu não consigo fisicamente carregar, como é o caso de uma geladeira. Por isso, e porque as regras sobre a tradição no Código Civil são eminentes, sobre tradição e pagamento do preço, são eminentemente supletivas, elas só se aplicam se as partes não negociarem em sentido diverso, é que nós podemos parcelar as nossas compras, é por isso que nós podemos combinar com a loja de departamentos que ela vai entregar dali 3, 4 dias, num horário pré-estabelecido, ou pelo menos num período pré-estabelecido, para que eu fique em casa. Hoje em dia estamos todos em casa o tempo todo, mas para que entregue no tempo estabelecido aquele objeto que está sob negociação. Essa possibilidade das partes disporem contrariamente àquilo que o professor Antônio Junqueira de Azevedo chama de elementos categoriais derrogáveis,
elementos de existência da relação jurídica, do negócio, do ato jurídico, que categorizam, que dão a ele uma identidade, que permitem que eu os qualifique como tal ou qual negócio jurídico, mas que são derrogáveis. Há também os elementos categoriais inderrogáveis, que as partes não podem afastar. Na compra e venda é o preço, sobretudo é o preço, né? Preço que tem que ser um preço adequado, justo, porque se eu fizer por preço vil, eu estou tentando escamotear, muito provavelmente, uma doação, e isso tem inúmeras consequências a depender de quem esteja no outro polo da relação jurídica. Isso pode ter efeito sucessório lá na frente, isso pode ter efeito de nulidade da relação, se a pessoa para quem eu estou, aspas, vendendo por preço vil, não é uma pessoa que para quem eu pudesse doar, etc, etc, etc. Por isso, esses elementos categoriais inderrogáveis, sobre eles não é possível que as partes as afastem. Isso tem uma certa vinculação com aquilo que o professor Jacob Dollinger chama de ordem pública de primeiro nível, ou que a doutrina estrangeira chama de ordem pública nacional. É uma ordem pública que, manejada pelo legislador, faz com que nós recebamos um desenho de uma situação da vida juridicamente formatada para atender estes aspectos de ordem pública que o legislador toma em consideração para dizer o que nós podemos, o que nós não podemos fazer e aquilo que fica no espaço das nossas liberdades. Bom, tudo isso para dizer a vocês que quando eu transponho essa lógica para o direito internacional privado, nada impediria que eu negociasse com a Maria um contrato qualquer e, à luz daquilo que é derrogável na legislação, por outras palavras, à luz daquilo que na legislação brasileira só incidirá se nós não tivermos disposto em sentido contrário, é plenamente possível, por hipótese, que eu e a Maria, que queremos ver o nosso contrato regido pelo direito italiano, por exemplo, que nós traduzamos do italiano para o português as disposições que nos interessam e inseramos estas disposições no contrato, como cláusulas contratuais. Não podemos fazer isso. São disposições diferentes da lei brasileira, mas estão alocadas no espaço de liberdade, no espaço de derrogação das regras legais estabelecidas pelo legislador, e, portanto, nós podemos, por definição, na minha forma de ver, traduzir essas disposições e colocar no local da cláusula. Claro, se for uma disposição inderrogável, aí provavelmente essa cláusula vai ser tida como não escrita, né? É uma consequência dessa opção que nós tenhamos feito eventualmente de desconsiderar aquilo que o legislador estabeleceu como inderrogável e que, levado ao judiciário, vai ser lida como não escrita, vai ser tida pelo julgador como não escrita, porque ofende a disposição que, por determinação da ordem pública de primeiro nível, levou o legislador a cristalizar aquele aspecto como um aspecto obrigatório para aquele contrato, não derrogável, portanto. Tudo isso para dizer a vocês que, a rigor, se eu posso traduzir de uma lei estrangeira para a cláusula do contrato do pacto antinupcial aquilo que me interessa, eu não vejo por que nós não pudéssemos determinar por uma única cláusula este contrato será regido pela lei italiana, no exemplo que eu venho dando.
À luz da introdução de 16, isso era possível, está reconhecido pelo legislador, quando ele diz, salvo se outra não for a lei, decorrente da vontade das partes. Aqui, uma decorrência expressa, explícita, explicitamente determinada pelas partes na sua relação. Mas também a doutrina admitia, e a jurisprudência brasileira da época também admitia, uma decorrência, a ideia de que a lei decorria da vontade das partes de modo tácito, uma decorrência tácita da vontade das partes. Por exemplo, se as partes mencionam no contrato um certo instituto que não existe no direito brasileiro, mas só existe no direito italiano, por hipótese, me parece um tanto quanto óbvio que as partes estão fazendo referência a este único direito que reconhece aquela situação específica. Daí eu consigo, claro, se for uma coisa que existe em todos os países europeus, mas não existe aqui no Brasil, aí obviamente fica difícil da gente conseguir determinar qual foi efetivamente a vontade das partes. Mas quando eu consigo dizer que decorre tacitamente da vontade das partes a incidência da lei italiana, a legislação, a jurisprudência e a doutrina que sobre ela se debruçaram no período entre 17 e 42 disseram que sim, que aquilo era viável, que aquilo era possível. Tá? Então, professor, por que que isso saiu da lei de introdução? Porque eu estou vendo aqui no caput do artigo 9º e não consta esse pedaço de só. Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem. Por que que isso desapareceu da lei de introdução? E eu vou contar a vocês algo que eu ouvi numa conferência que o professor Jacó Dollinger fez na sala da congregação da faculdade. E, se eu não me engano, em 2010, não, 2009, ele deu um curso de pós-graduação em 2009 com o professor Paulo Casella e sobre direito comparado, e nesse curso ele mencionou esse aspecto. Ele ouviu, então eu ouvi dele, ele ouviu do professor Oscar Tenório, que foi o antecessor dele na cátedra da UERJ de Direito Internacional Privado, e o Oscar Tenório teria ouvido, por sua vez, de um dos 3 ministros do Supremo que fizeram o anteprojeto. Ou foi o Hahnemann Guimarães, ou foi o Orozimbo Donato, ou foi o Filadelfo Azevedo. Eu esqueci qual deles ele mencionou no dia, mas eu esqueci qual deles que teria contado para o Oscar Tenório, e como o professor Jacó já faleceu, eu não consigo recuperar essa informação. Mas um deles teria contado, que contou, e que eu estou contando, que até a última leitura do anteprojeto, o aposto, essa parte final, estava lá, salvo se outra não for a lei decorrente da vontade das partes. Quando eles leram, na última leitura, vontade, um deles disse assim, 42, auge do Estado Novo, será que essa palavra vontade não vai nos causar alguma dificuldade? Vamos tirar, porque é óbvio que pode. Teleologicamente, pode. As partes podem, por esse percurso todo que eu fiz com vocês, prova-se que as partes podem determinar a lei aplicável. E decidiram excluir esta parte do texto entregue ao ministro da Justiça. Se isso é verdade ou se não é, não sei, mas eu tenho toda a confiança de acreditar no que o professor Dollinger contou. De modo que isso traz uma discussão que nós precisamos fazer à luz do desenvolvimento que a doutrina teve a partir dos anos 40. Curiosamente, ao invés de procederem a uma interpretação teleológica das finalidades que o Instituto pode desempenhar, preferiu-se fazer uma interpretação histórica. Antes tinha a permissão, hoje não tem mais. E
Dada a natureza do direito internacional privado, cujas normas são de direito público, né, porque elas estabelecem a vontade do Estado de ver regidas as relações por este ou por aquele elemento de conexão, pela legislação que se alcança pelo preenchimento do elemento de conexão, nós ficamos diante de uma situação em que a doutrina dizia: ah, antes podia, agora não pode mais. E hoje, a maior parte das pessoas que escreveu nos anos 80, 90 e até no começo dos anos 2000 sobre o assunto, dizem o seguinte: era muito bom que pudesse, mas, como a lei não deixa, não dá para fazer essa determinação. Eu e o professor José Augusto vínhamos defendendo em aula a possibilidade das partes escolherem a lei aplicável, mas nos rendendo a uma certa, digamos assim, dificuldade no reconhecimento disso. A nossa saída veio sendo a de dizer o seguinte: olha, se o Gustavo e a Maria fizeram um contrato e disseram este contrato vai ser regido pelo direito italiano, tragamos o direito italiano para ser aplicado. Entretanto, o direito italiano esbarrará nas disposições cogentes do Código Civil brasileiro. Vale dizer, haverá a necessidade de se observar os elementos categoriais inderrogáveis do direito civil brasileiro. É uma certa construção, vamos dizer assim, inventiva, porque eu estaria lendo a lei estrangeira não à luz da ordem pública internacional ou ordem pública de segundo nível, para falar com o professor Doringer, mas à luz da ordem pública de primeiro nível, ou de primeiro grau, ou a ordem pública nacional. É uma adaptação, digamos assim, não adaptação no sentido do direito internacional privado, mas é uma tentativa de fazer encaixar as coisas. Qual é o problema dessa interpretação? No meu modo de ver, nenhum. Mas, como a gente vai ver na semana que vem, não vou falar ainda disso essa semana, eu acho que nós tivemos uma mudança no direito internacional privado brasileiro, reflexa da modificação que o Código Civil brasileiro sofreu com a inserção do artigo 421-A da lei do Código Civil, que foi inserido no Código pela chamada Lei da Liberdade Econômica. Não, eu tenho certeza, não foi a mira do legislador. O legislador mirou em outra coisa, mas acabou, no meu modo de ver, acertando na liberdade de determinação da lei aplicável aos contratos. Vou explicar isso com mais detalhes na semana que vem. Por hora, fica como uma informação para a gente discutir no momento oportuno. Entretanto, eu preciso ainda analisar o começo do caput do artigo 9º, porque lá diz, assim como o artigo 8º fez, né, que como a gente viu na semana passada, para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, no artigo 9º está escrito, para qualificar e reger as obrigações. E aqui, me parece que há efetivamente uma indicação de uma qualificação lex causa, né, uma qualificação segundo os critérios da lei aplicável, que não é necessariamente a lei estrangeira, porque se a relação se constituiu no Brasil, vai ser aplicada a lei brasileira, aí a lex fora e a lex causa são a mesma. Né? A gente tem que tomar cuidado, eu já ouvi muita gente falando, porque a lex causa é como significado de lei estrangeira. Não é. Lex causa é significado da lei aplicável, né? É sinônimo de lei aplicável. Tomem cuidado sempre com essa nomenclatura. Bom, ia dizendo então,
Para qualificar as obrigações e regê-las, nós teríamos que aplicar a lei do local onde ela se constituiu. Seguindo o mesmo raciocínio que eu segui lá na interpretação do artigo 8º, de que quando eu penso em bens de acordo com os critérios do direito brasileiro e remeto para a lei do local da situação do bem a possibilidade de classificar, e dentro daquela ideia de que qualificação é conceituar e classificar, a conceituação é lex fore, a classificação é lex causa, quanto aos bens, eu vejo plenamente viável a possibilidade de nós transferirmos este raciocínio para as obrigações. Eu parto da ideia de que é uma obrigação, segundo aquilo que eu sei sobre direito das obrigações. Mas quem vai me determinar se é uma obrigação ex voluntate ou ex lege, quem vai me dizer se é uma obrigação decorrente de ato unilateral ou de acordo de vontades, se é uma obrigação decorrente de ato lícito ou ilícito, será o direito vigente no local onde a obrigação se constituiu. E aí eu posso ter divergências. Por exemplo, para nós, pode ser que essa obrigação só se constituísse ex voluntate, mas no direito estrangeiro ela pode se constituir ex lege, pela simples razão das pessoas se enquadrarem no desenho legal, né? Então, esta situação nós teríamos que analisar e, eventualmente, afastar se ela violar a ordem pública brasileira. Vamos pensar um caso em que, pela simples circunstância de ser esposa, a mulher tivesse que estabelecer uma certa obrigação relativamente ao marido no que tange à administração dos seus bens particulares. Ora, essa determinação ofende a ordem pública brasileira, que vê no marido e na mulher uma igualdade de condições para a condução da vida familiar. Ambos exercem a chefia da família em igualdade de condições, ambos determinam a administração dos bens comuns, por exemplo, né, porque nós estamos lidando com aspectos patrimoniais do direito internacional privado, bens comuns com liberdade de manifestação conjunta da sua vontade, e quanto aos bens particulares, no máximo, haverá necessidade de se dar ciência ao outro da alienação, por exemplo, né? Então, não há como se acolher uma disposição dessa lei estrangeira hipotética que estabelecesse essa obrigação ex lege para a mulher, pela simples circunstância dela ser casada, porque me parece inconstitucional. E, como acho que eu já mencionei aqui, sobretudo para quem não foi meu aluno na parte geral, mas se não mencionei, menciono agora, quem fez a parte geral comigo já ouviu eu dizer isso, acho que o direito constitucional é um excepcional parâmetro para a ordem pública, para a definição da ordem pública, tá? Então, se a Constituição assegura essa igualdade de condições no exercício da chefia da família, não poderá uma lei estrangeira ser aplicada aqui sob pena de se produzir um resultado inconstitucional à luz da Constituição brasileira, aquilo que eu chamei na minha tese de livre docência de controle intrínseco da constitucionalidade, o controle da constitucionalidade da lei estrangeira à luz dos princípios e dos valores vigentes na jurisdição do foro, tá? Ora bem, dito isso, eu vou agora para o parágrafo 2º do artigo 9º, depois eu volto para o parágrafo 1º, mas o parágrafo 2º do artigo 9º diz o seguinte, que a obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente. O que isso significa? Aqui, o legislador está tratando dos chamados contratos entre ausentes. Aqueles contratos que lá no direito privado, no direito civil, vocês estudaram como contratos epistolares, né? Daquela época em que eu redigia a proposta do contrato
punha no envelope, ia no correio, encaminhava para o pretenso contratante, para que ele analisasse a minha proposta e dissesse concordo, ou fizesse uma contraproposta. E aí ele passava a ser o proponente e eu o receptor da proposta, né, dessa proposta reformulada. Se eu dissesse aceito, ele era o proponente, eu só aceitei a proposta dele. Mas se eu fizesse uma terceira proposta, voltava a se inverter. Por que eu estou falando sobre isso? Porque o nosso legislador, diante da dúvida de saber se o contrato se constituiu aqui ou ali, e para não cair nos problemas que lá no direito civil vocês estudaram com relação ao tempo, é a teoria da expedição ou da recepção da proposta que vale, o contrato está constituído desde quando, coisas como essas, aqui o meu problema é o espaço. Se o contrato internacional é regido pela lei do local onde ele se constituiu, vamos deixar de fora a possibilidade ou não das partes escolherem a lei aplicável, porque se elas não determinarem qual é a lei que elas gostariam de ver aplicada, aplicar-se-á a lei do local onde ela se constituiu, há uma problemática instalada, porque um contrato entre ausentes, eu não sei onde é que ele se constituiu, a menos que eu presuma. E a opção do nosso legislador foi determinar a regência deste contrato pela lei do domicílio da residência do proponente. Então você vai reputar, vai considerar que ele se constituiu no local onde está residindo o proponente. Gente, essa disposição é linda do ponto de vista teórico. Agora, do ponto de vista prático, hoje, século XXI, pós-pandemia ou no curso da pandemia, faz algum sentido? Por que eu quero dizer com isso? E eu já venho falando isso desde antes da pandemia. Eles são ausentes no espaço, mas podem estar presentes no tempo. Como nós, vocês, meus alunos que são da sala, que estão aqui, não quem está assistindo pelo YouTube depois, porque aí não estamos presentes no tempo. Eu dei a aula hoje, a esse horário, para vocês. Nós aqui, nós estamos ausentes no espaço, cada um na sua casa, cada um se cuidando, cuidando da sua saúde e dos seus familiares. Mas estamos presentes no tempo. Todos nós aqui juntos, podendo vocês fazerem perguntas a hora que quiserem, estabelecendo um diálogo comigo se quiserem, livremente. Ora, quando eu transponho esta possibilidade que já existia antes da pandemia, por vários aplicativos, por várias ferramentas, para o mundo negocial, eu tenho que reconhecer que há a possibilidade dos contratos serem negociados por pessoas que estão ausentes no tempo, aliás, ausentes no espaço, mas presentes no tempo. E eu pergunto, faz sentido a lei do local, do domicílio, da residência do proponente? Já não faz mais, porque o problema espacial permanece. Só que na dinâmica da negociação, muitas vezes se perde a característica da proposta. Quem propôs o quê? Eu vou ter que fazer um fatiamento das diversas cláusulas. A cláusula 22 teve redação final determinada pela Maria, a cláusula 24 até a 27 pelo Gustavo, da 19 até, da 9 até a 19 foi pela Maria também. Começa a ficar, caímos no DPSAGE. Caímos no DPSAGE, que é, traduzindo ao pé da letra, o despedaçamento do contrato. Quer dizer, eu vou fazer uma parte do contrato ser regida por uma lei, outra parte ser regida por outra. Não foi essa a opção do nosso legislador, no meu modo de ver, erroneamente, porque ele manda aplicar a lei do local da Constituição. E a Constituição, no momento em que o legislador redigiu a regra, era um só, ou bem o lugar onde as partes estavam, ou bem o lugar da residência do proponente. Só que o mundo mudou
e a gente não sabe muito bem como resolver essa situação. Eu, pelo menos, não sei dizer a vocês. A não ser em sugerir que as partes que estejam negociando dessa forma escolham a lei aplicável, dentro de uma liberdade que eu sempre reconheci aos contratantes de escolherem a lei aplicável. Nós vamos voltar a falar disso na semana que vem. De novo, é um tema que vai nos ocupar ainda algumas aulas, algumas semanas, a matéria contratual, que de longe é a mais importante das relações patrimoniais, e fica por enquanto a dúvida, fica por enquanto a indicação da possibilidade da escolha da lei aplicável e a dúvida quanto ao problema. Eu quero voltar ao parágrafo 1º do artigo 9º para dizer algo que diz respeito a uma certa interpretação que se faz desse dispositivo. Nós analisamos esse dispositivo com relação à forma, eu disse que há uma incidência cumulativa, digamos assim, das formalidades eventualmente exigidas pela lei brasileira e pela lei estrangeira, mas eu preciso dizer a vocês que há uma certa forma de interpretar este parágrafo primeiro, com a qual eu não concordo, já deixo desde logo explícito. Isso está publicado em artigos e livros da pessoa que interpreta desse modo, em que se defende a ideia de que as obrigações destinadas a serem cumpridas no Brasil seriam regidas, não quanto à forma, mas quanto ao conteúdo, quanto ao fundo da obrigação, pela lei brasileira. Eu não acho que isso esteja escrito nesse parágrafo 1º, que diz, destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil, até aqui faz sentido a interpretação, mas a gente precisa ver o que acontece com as obrigações destinadas a serem executadas no Brasil, e dependendo de forma essencial, será esta observada, admitidas as peculiaridades da lei estrangeira quanto aos requisitos extrínsecos do ato. Não está falando que, destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil, você vai observar a lei brasileira quanto ao conteúdo da obrigação. Não é isso que está redigido, que está escrito aqui. Então, eu chamo a atenção, porque, de fato, essa interpretação, ela foi acolhida, por exemplo, pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que tem 2 ou 3 acórdãos nesse sentido, de que, pois a obrigação foi constituída no exterior, mas ela está para ser executada aqui no Brasil. Logo, a gente tem que aplicar a lei brasileira, porque, segundo o parágrafo 1º, seria isto que estaria escrito. Não acho. Não acho. Acho que foi uma leitura apressada de quem se posicionou dessa forma, encontrou guarida na jurisprudência, como eu disse, pelo menos numa certa jurisprudência, mas há posicionamentos doutrinários contrários a essa interpretação. Por exemplo, a professora Carmen Tibúrcio entende dessa mesma forma que eu estou expondo para vocês. Tá bom?